Seu amor tem igual, sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar tal milagre do céu. Muito bom dia a todos os irmãos. Espero que a semana tenha sido boa. E o Nelinho desafiou-me, lançou-me o desafio a estar convosco esta manhã. E é claro que eu não posso dizer que não a um sogro, não é? Por isso, esta manhã, quero-vos falar sobre um homem cujo Deus, o próprio Deus, chamou de homem segundo o seu coração. E, no entanto, foi um dos que mais falhou. Um homem que escreveu os mais belos salmos de adoração que a humanidade já conheceu. E, ao mesmo tempo, cometeu adultério e foi cúmplice de um assassinato. Um homem que dançou de alegria frente à arca do Senhor e passou meses, ou talvez anos, a fugir do próprio filho que queria a sua morte. E a personagem bíblica que vos trago hoje é David. E se nós formos honestos, a vida de David desafia-nos porque não é uma história de perfeição. É uma história de grandeza e é uma história de queda. É uma história de graça e de consequência, de fracasso e de restauração. E talvez seja por isso que Deus quis que a sua história ficasse registada com tanta honestidade na Bíblia. Porque David não é uma história, não é uma biografia para nós admirarmos de longe. É um espelho onde cada um de nós se pode ver. E há um momento na vida de David que eu quero explorar esta manhã. Um momento que começa no terraço de um palácio, numa noite quente, talvez de primavera, e que vai terminar de joelhos, com lágrimas e com um salmo que atravessa séculos até aos dias de hoje e que chega aos nossos corações. Quando Deus enviou o profeta Samuel a Belém para ungir um novo rei sobre Israel, aconteceu algo que nos diz muito sobre o caráter de Deus. Samuel vai olhar para os filhos de Jessé e quase que ele vai ungir aquele que tinha toda a aparência para ser rei. O mais alto, o mais imponente. Mas Deus vai interromper Samuel e vai-lhe dizer, e podemos ler em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, podemos ler: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o coração, irmãos. E o coração que Ele escolheu estava no campo com as ovelhas.
David era o mais novo, era o mais esquecido, aquele cujo próprio pai nem se lembrou de chamar quando o profeta chegou. David era aquele que nem sequer contava. E foi exatamente esse que Deus ungiu. E isto deve dizer-nos algo, irmãos. Deus não unge aqueles que o mundo aplaude. Deus unge aqueles cujo seu coração está virado para Ele. E David cresceu no deserto, cresceu entre as ovelhas, cresceu entre as pedras, a compor salmos, a aprender a confiar em Deus quando não havia mais ninguém. E era ali, sozinho, com as estrelas, com o silêncio, que o futuro rei aprendia a conhecer o seu pastor. E foi com esse coração que David enfrentou Golias. E quando todo o exército de Israel tremia diante daquele gigante filisteu, David, um rapaz sem nenhuma experiência de guerra, sem nenhuma armadura, avança e diz, podemos ler em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Imagino o que terá passado na cabeça daquele gigante. À sua frente, um homem, um jovem pequeno, sem nenhuma armadura e com apenas algumas pedras na mão. Aos nossos olhos, aos olhos humanos, aquela era uma luta desigual. Mas o que Golias não conseguia ver é que aquele rapaz não vinha sozinho. Porque, embora ele fosse pequeno por fora, trazia dentro de si uma fé maior do que qualquer gigante. E Golias caiu. Porque quando Deus está connosco, irmãos, não importa o tamanho do nosso problema, não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do adversário, irmãos. Mas os anos passaram e David acaba por se tornar rei. O poder chega, o palácio cresce e algo subtil começa a acontecer. O rei que outrora saía para ir para as batalhas começa a ficar em casa. E podemos ler nas nossas Bíblias em 2 de Samuel, capítulo 11, o versículo 1 e 2, que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou David a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, David ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se David do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Reparem no detalhe. Era tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas David estava no terraço enquanto os seus homens combatiam. E às vezes a queda não começa com um grande pecado. Começa com o abandono silencioso do lugar onde nós devíamos estar. Começa com uma comodidade que às vezes nos afasta da missão. Começa com um terraço quando às vezes devíamos estar no campo. E foi nesse terraço, irmãos, que David viu Batseba. E o que acontece a seguir é conhecido. David vai enviar os seus mensageiros, vai trazer aquela mulher e comete adultério. Batseba fica grávida e para esconder o seu pecado, David vai maquinar a morte de Urias, que era um dos seus homens mais leais. Um pecado atrás do outro. E é impressionante como um pecado
raramente vem sozinho. Começa às vezes com um olhar, começa com uma curiosidade, começa com um desejo e rapidamente vai para lugares onde nós nunca imaginaríamos poder chegar. E David fica calado. E por muito tempo ele vai viver com aquele peso. Não confessou, não se arrependeu. Continuou a reinar, continuou talvez a oferecer sacrifícios, talvez a compor salmos, mas por dentro algo não estava bem, algo estava a morrer. Porque um pecado que não é confessado, irmãos, ele não desaparece, ele apodrece por dentro. E é interessante que a irmã Ellen White escreve em Patriarcas e Profetas, no capítulo 70, na página 659 do livro da publicadora Servir, era intuito de Deus que a história da queda de David servisse como advertência de que, mesmo os que ele abençoou e favoreceu grandemente, não se devem sentir livres de perigo e negligenciar a vigilância e a oração. Por isso, irmãos, se isto aconteceu com David, pode muito bem acontecer com cada um de nós. Então, Deus vai enviar o profeta Natã. E o profeta, ele não vai chegar com acusações, ele vai chegar com uma história. E vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Samuel, e vamos ler no capítulo 12, vamos ler do 1 ao 7. E diz assim: O Senhor enviou Natã a David. Chegando Natã a David, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para lhe dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de David se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã disse a David: Tu és o homem. David vai ficar em silêncio. Não há como fugir de um espelho assim. Quando a verdade nos alcança de frente, nós só temos 2 opções: ou endurecer o nosso coração ou abri-lo. E David, naquele momento, ele podia ter mandado matar Natã. David era o rei, ele tinha esse poder. Mas o coração que aprendera a conhecer a Deus no deserto ainda estava lá, mesmo por baixo de toda aquela camada de pecado e de silêncio. E David vai responder simplesmente no versículo 13: Pequei contra o Senhor. 3 palavras, sem desculpas, sem justificações, sem apontar o dedo a ninguém. Pequei contra o Senhor. E esta, irmãos, é a confissão mais poderosa que qualquer ser humano pode fazer. E do arrependimento de David nasceu um dos textos mais bonitos, mais belos e honestos de toda a Sagrada Escritura, o Salmo 51. E David não vai começar este salmo por pedir perdão. Não, ele vai começar por apelar ao caráter de Deus.
E podemos ler no versículo 1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. David sabia perfeitamente que ele não merecia perdão, mas sabia também que o Deus que o tinha ungido era um Deus de misericórdia, e foi a esse caráter que David apelou. Ele não apelou aos seus grandes feitos, não disse: Senhor, lembra-te que eu matei Golias. Não, lembra-te que eu te servi, Senhor, por tantos anos. Não, ele apelou à misericórdia de Deus. E aqui, irmãos, quero que também reparem na diferença entre David e Saul. Quando Saul foi confrontado com o seu pecado, o seu maior medo era perder o reino, era perder o poder, era perder o prestígio que o reino lhe trazia, era perder aquilo que os homens pensavam dele. Mas David tinha um medo completamente diferente. O maior medo de David não era perder o trono, era perder a presença de Deus. E podemos ver isso no versículo 11, onde ele clama: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Saul queria o trono, mas David queria Deus. E esta é a diferença entre um coração religioso e um coração verdadeiramente transformado. Mas no versículo 17, David vai chegar a uma conclusão mais surpreendente de toda a sua reflexão. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. David percebeu aquilo que muitos de nós ainda não percebemos. Deus não quer o nosso desempenho religioso. Deus não quer as nossas ofertas. Deus não quer os nossos rituais. Deus quer o nosso espírito e coração partido diante dele. Porque é precisamente nesse momento, com o coração aberto e sincero, que Deus começa a restaurar aquilo que o pecado destruiu. E o que aconteceu depois da queda de David é aquilo que mais me impressiona. Houve consequências graves. O filho que foi gerado em pecado acabou por falecer. E a sua casa ficou marcada por violência e pela traição. Absalão, o seu próprio filho, tentou tomar-lhe o reino e quase o matou. Deus não apagou as consequências do pecado, mas também não apagou David. E quando Absalão morreu em batalha e David soube dessa notícia, o homem mais poderoso de Israel, o rei, desfez-se em choro e vai dizer, podemos ler em 2 de Samuel, no capítulo 18, 33, Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Aqui está, irmãos, o coração de David, partido. Um pai que amou um filho, mesmo quando esse filho o traiu. E eu pergunto-me, não é isto a imagem do coração de Deus para conosco? Um pai que nos ama mesmo quando o traímos? Um pai que chora por nós mesmo quando escolhemos caminhos errados? Um pai cujo amor não é cancelado pelas nossas falhas. Quero partilhar convosco uma história de um homem que viveu o mesmo que David viveu, mas séculos mais tarde, no meio do oceano. Mais precisamente no Atlântico. E este homem é John Newton. Este homem nasceu em Londres em 1725 e a sua mãe era uma mulher com uma fé profunda, mas John teve a infelicidade da sua mãe falecer quando ele apenas
tinha 6 anos. E sem esse apoio, Newton ficou à deriva. E ele vai para o mar ainda jovem. Ele vai se tornar desertor da Marinha Real. Chega ele próprio a ser escravizado durante meses e tratado como um animal pela mulher do traficante para quem ele trabalhava. E quando finalmente ele consegue escapar desse horror, ele, em vez de escapar, não, ele vai se tornar parte do horror. E ele vai se tornar capitão de um navio negreiro. Um dos homens que acorrentava seres humanos no fundo de um porão escuro e atravessava o oceano para os poder vender como mercadoria. E pela sua própria confissão, Newton dizia que naquela época ele amava o pecado. E ele vivia uma vida completamente entregue à imoralidade e à religiosidade. Mas na noite de 21 de março de 1748, a bordo daquele navio, uma tempestade violentíssima atingiu o navio. A água invadiu o casco e os homens lutavam pela sobrevivência. E Newton, aquele homem endurecido, que gozava até com quem tinha fé, que blasfemava com a mesma facilidade com que respirava, naquele momento, em meio à tempestade, ele clamou por Deus pela primeira vez em muitos anos. E o navio sobreviveu. E Newton chegou à Irlanda, mas com algo diferente dentro do peito. Mas é aqui que entra a honestidade desta história. A conversão não foi imediata. Newton continuou no tráfico de escravos durante muitos anos, ainda após a sua conversão, sem conseguir perceber a contradição entre a sua fé e a sua profissão. A graça, irmãos, tinha entrado no coração, mas a transformação foi um processo lento, doloroso e gradual, até que o Espírito Santo fez a sua obra. A convicção começou a crescer, o peso começou a aumentar e Newton, com o coração finalmente partido, arrependeu-se. Ele abandonou o tráfico e tornou-se pastor. Juntou-se ao movimento abolicionista ao lado de William Wilberforce, usando a autoridade da sua própria vergonha como argumento para acabar com a escravatura. E no seu túmulo, em Londres, Newton escolheu ele próprio as palavras para serem gravadas na lápide e dizia assim: John Newton, outrora infiel e libertino, servo de escravos na África, foi pela rica misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado e designado para pregar a fé que há muito se esforçava para destruir. E foi este homem, irmãos, este miserável, como ele próprio se chamava, que escreveu um dos hinos mais cantados e ouvidos no mundo cristão, Amazing Grace, que no nosso inário português tem como título Preciosa Graça. E nós vamos ter a oportunidade, depois no final, de nos despedirmos com este cântico. Mas tal como David no Salmo 51, Newton descobriu que o coração contrito é precisamente aquele coração que Deus usa e que a nossa maior vergonha pode tornar-se no nosso maior testemunho e que até as nossas piores escolhas podem ser usadas por Deus. Mas há uma dimensão ainda mais profunda na história de David. Deus disse que David era um homem segundo o seu coração. E disse isso sabendo antecipadamente de que David iria falhar. Deus conhece o futuro e já conhecia o que ia acontecer. E mesmo assim, Deus decidiu escolher David.
E deste homem, com todas as suas falhas e com todas as suas glórias, nasceria deste homem o maior filho de David, Jesus Cristo. E podemos ver isso logo em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Isto significa, irmãos, que Deus usou a história de David, incluindo as partes vergonhosas, para tecer o caminho que levaria ao Salvador do mundo. E na cruz, Jesus transformou o clamor de David numa certeza. Quando David pediu no Salmo 51, apaga as minhas transgressões, na cruz, essa oração foi respondida de forma completa e definitiva, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Podemos ler em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. O que David pediu a Deus no desespero do seu arrependimento foi exatamente isso que Cristo fez no Calvário. Para David, para John Newton, para cada um de nós que está hoje aqui esta manhã e que às vezes carregamos pesos que só nós sabemos e que são invisíveis. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Deus não desistiu de David. Deus não desistiu de John Newton. Deus nunca desistiu de nós. E para terminar, quero deixar este pensamento. Deus não escolhe aqueles que nunca caem. Deus escolhe aqueles que quando caem se levantam e voltam para Ele. David caiu, é verdade, mas arrependeu-se com todo o seu coração. E Deus, na sua graça infinita, não o recordou como um homem adúltero, não o recordou como um homem que mandou matar Urias. Não, recordou como homem segundo o seu coração. Que cada um de nós hoje possa ter a mesma coragem que David teve no Salmo 51. A coragem de sermos honestos diante de Deus. E que nunca seja a queda a definir-nos, mas a decisão de voltar para Deus com o coração aberto e sincero. Um bom sábado para todos. Amém. Paizinho que estás nos céus, Senhor, obrigado porque nunca desistes de nós, Senhor, mesmo quando nós desistimos de Ti. Que cada coração aqui presente, Senhor, tenha a coragem de ser honesto diante de Ti, tal como David foi, Senhor. Dá-nos o prazer da Tua companhia no restante deste sábado. É tudo que peço em nome de Jesus. Amém. Amém.